A paz do Senhor, meus irmãos, é com uma alegria muito grande que nós cumprimentamos vocês que estão aí na sua casa, vocês que estão aqui na igreja. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Que bom falar isso, né? E que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos 30, verso 5, parte B dele. Salmos 30, 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. É com muita alegria que hoje nós estamos fazendo o nosso primeiro culto, nossa primeira reunião com as portas da igreja abertas novamente. Estamos seguindo todas as orientações repassadas e tenho certeza que vai ser bênção. Hoje, nossa primeira escola dominical, aqui na classe dos adultos, com as portas abertas, com a participação da igreja. E eu gostaria de orar com você nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse momento que já passamos. Ainda estamos em luta, ainda estamos em guerra, mas tenho certeza que o Senhor nos dará a vitória no tempo certo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui. Deus, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Papai, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deste, de abrir as portas da igreja novamente para um culto, Senhor. E eu peço que o Senhor venha abençoar a cada irmão que vai utilizar esse púlpito, a cada irmão, papai, que vai colocar os pés na sua casa, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos proteger, e que a sua presença, que nunca deixou esse lugar, continue, papai, nos abençoando e nos ajudando, para que possamos fazer a sua vontade, Senhor, com zelo, com ousadia, Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado e exaltado. Deus, eu peço que o Senhor proteja, que o Senhor guarde aqueles irmãos que não poderão vir à sua casa, mesmo com as portas abertas, que o Senhor conforte o seu coração, e que eles possam, Senhor, sentir a sua presença nas suas residências, e que o Senhor invada, Senhor, o coração desses irmãos, e que eles sejam, papai, abastecidos pela tua palavra. Abençoa agora o professor presbítero Villard, conduz essa aula segundo a sua vontade, e abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Peço que os irmãos ainda permaneçam em pé para receber nosso professor. A paz do Senhor. Mesmo de máscara, você pode dar glória a Deus, você pode dar aleluia. Você que está em casa,
nós estaremos orando para que isto tudo passe, né? E vai passar em nome de Jesus. Pode tomar o vosso assento, por gentileza, quem está em casa, pegue a sua Bíblia também. Você está participando. Da mesma forma que milhões de alunos do sistema educacional brasileiro estão tendo que fazer as suas lições, estão tendo que estudar em casa, você também está aí estudando a palavra de Deus. Então aproveita, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, não importa a distância, o importante é que o Espírito Santo está com você aí também. E nós vamos estudar um tema maravilhoso na aula de hoje, a lição número 9, o mistério da unidade revelado. E vai ser uma bênção. Eu convido a você então, que tem a sua lição, a abrir para que nós possamos acompanhar. Temos aqui o textuário. Vamos lá nos slides, por gentileza. Quero agradecer a equipe de mídia, né, nossos irmãos Wagner, Gabriel, né, toda a equipe que está ali, William, também a nossa diaconia, irmão Gilson que está cuidando, né? Sem essas pessoas, nós não poderíamos estar transmitindo esta aula para vocês. Então, nós queremos ser gratos pela vida desses irmãos. Também ao nosso pastor Ademar, quero agradecer a confiança, ao nosso líder do departamento de EBD, coordenador da EBD, presbítero Benhur, também pela confiança que é depositada a nós. O texto áureo diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, ela diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. A nossa lição e a leitura diária, ela estará aqui na leitura bíblica em classe, em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao 13. E eu convido você a fazer essa leitura juntamente comigo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Glória a Deus por isso. Eu convido você também a deixar aberto no livro de Atos dos Apóstolos, se você tiver com a sua Bíblia, deixa aberto a partir do capítulo 21, né, você poderá acompanhar alguns pontos importantes que nós vamos comentar nessa lição. Os objetivos desta lição é explicar o mistério oculto de
que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Expor, né, como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, e mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. O próximo slide, nós vamos rever um pouquinho sobre a aula do professor presbítero Alexandre, que pode passar mais um, isto. Na aula anterior, ele mencionou sobre a pedra angular, que é Cristo, que é Jesus. Então, nós temos ali a pedra angular dessa edificação, a igreja, é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Aula passada nós verificamos este ponto com o professor presbítero Alexandre. Na aula anterior à do professor Alexandre, nós vimos com o professor Cláudio que havia uma distinção entre os gentios e os judeus. Era imundo a um judeu entrar na casa de um gentil. O gentil não tinha acesso às promessas que foram reveladas para o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Então nós vamos começar a ter algumas informações diante desta lição que nós vamos estudar, e nós precisamos rever alguns conceitos. No primeiro versículo, por esta causa. Você que está aí em casa, que causa é essa? Por que Paulo estava preso? Você que está aqui, por que Paulo estava preso em Roma? Qual era a acusação contra ele? Então nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, quando Paulo vem para Jerusalém. Vocês lembram que as pessoas que estavam com Paulo, em certa ocasião, eles se ajoelham na frente ali na praia onde eles estão. Paulo está para ir para Jerusalém, eles pedem, por favor, Paulo, não vá, porque alguns profetas já haviam dito que ele seria preso lá em Jerusalém. Então eles se preocupavam, era o sentimento humano dos amigos de Paulo. E a Bíblia diz que estavam eles, as suas esposas, os seus filhos, e todos dobram os seus joelhos e choram com Paulo. Paulo vai a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os anciãos da igreja se reúnem com Paulo. E ali no capítulo 21, versículo 21, você vai encontrar assim esse texto, ó. E já acerca de ti foram informados de que ensinais todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Isto era o que as pessoas estavam falando em Jerusalém a respeito de Paulo. Que Paulo ensinava os judeus a se afastarem dos seus costumes, da lei de Moisés. No versículo 28, quando Paulo já está lá no templo, porque os anciãos da igreja falam, olhe Paulo, você precisa então entrar no templo, fazer os rituais que são da lei. Então você vai com mais alguns jovens que vão fazer esse ritual nesse dia. Você vai pagar lá os valores que tem que pagar. Você vai entrar no templo. Você vai fazer tudo conforme a lei manda, para que as pessoas olhem para você e verifiquem, dizendo, não, ele cumpre a lei. Mas enquanto Paulo está lá no templo, e se vocês prestarem atenção nas aulas anteriores, vocês verificariam que os gentios ficavam fora dos ambientes de adoração. Havia um pátio para eles. Mas, irmão Villard, como que era isso? Que gentios eram esses? Eram os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Prosélitos eram pessoas que eles aceitavam, pessoas de outras nações que aceitavam a cultura judaizante,
os rituais judaizantes, eles buscavam o mesmo Deus dos judeus, então eles eram conduzidos a estarem presentes nessas festas, porém eles ficavam, você é meu convidado, mas você fica aí. Imagina se chamar alguma pessoa na sua casa, e aí você fala assim, olha, para você ser gentil, você vai ter que ficar aí no pátio, você não pode entrar na casa. Mas lá na casa que vai ter a costela, na casa que vai ter as coisas boas, eu não posso? Não, você não pode, você tem que ficar aí no pátio. Era dessa forma que era conduzido. Os gentios, prosélitos, estavam lá fora. E havia uma dificuldade muito grande, até mesmo dos anciãos da igreja, entenderem o propósito divino. De entender o que Deus estava fazendo e a mensagem de Jesus sobre a igreja. Então, desta forma, assim, por causa, esta causa, ele está sendo colocado aqui, Paulo, estão acusando Paulo, e no versículo 28 diz assim, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disso introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar. Só que Paulo não tinha profanado aquele lugar, porque quando ele chegou em Jerusalém, ele chegou com Trófimo, que era de Éfeso. Mas o Trófimo não foi com Paulo lá para dentro do templo. Então era uma falsa acusação. Eles achavam que por causa que tinha que se cortar o cabelo, estavam todos carecas, meio parecidos uns com os outros. Tinha gentios dentro do templo. Aí houve aquela confusão, eles saem, prendem Paulo. Você vai lembrar ali que aí Paulo ele vai falar em hebraico, Quando ele começa a falar em hebraico, aquela turba, aquela multidão, ela se acalma para ouvir, porque era um dialeto que apenas as pessoas mais antigas, os anciãos do povo conseguiam compreender. Os mais novos já nem conheciam muito, a não ser que estudassem, estudassem por fora, mas o hebraico era uma coisa muito mais dos anciãos. Então os anciãos mandam ficar quieto para que eles querem escutar. E Paulo começa a falar de como ele recebeu o chamado de Jesus Cristo e como Jesus falou com ele em Damasco. Como aquela luz esplendorosa apareceu para ele. Como ele viu, escutou aquela voz. Mas ao mesmo tempo que ele estava falando em hebraico, de repente aquela multidão, não queremos mais escutar você. E começaram a querer matar Paulo ali naquele mesmo lugar, fazer justiça com as suas próprias mãos. Aí o tribuno tem que pegar Paulo, levar ali aquela, vamos dizer assim, os soldados romanos têm que proteger Paulo, e já tem a lei ali em cima, pode açoitá-lo, porque nós vamos ter que descobrir o que ele falou. Nós não entendemos nada ali da palavra em hebraico, nós vamos ter que entender o que ele falou. Quando Paulo já estava ali amarrado para ser açoitado, ele pergunta, porque Paulo era muito inteligente, meus irmãos. Paulo colocava qualquer advogado no bolso. Ele fez as defesas dele sozinho. Ele não precisou de alguém para defendê-lo. Em todas as ocasiões, ele usava o seu conhecimento da lei, o seu conhecimento jurídico, e era uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual muito grande. Tanto é que em algumas ocasiões os próprios reis falaram, olha, quase que você me convence. Quase que você me convence com essa sua retórica. E aí, porque Paulo tinha facilidade de falar, conhecimento da lei. E Paulo chama ali e fala assim, olha, é lícito açoitar um romano antes de ser julgado? Então ele sabia do direito que ele tinha. Aí o tribuno, mas peraí, eu gastei muito dinheiro para conseguir isso. Uma quantia muito grande para conseguir a cidadania. E você? Não, eu sou de nascimento. Paulo era romano de nascimento. Então ele usava também o seu conhecimento da lei para se proteger dessas situações que muitas vezes quiseram matar Paulo, quiseram destruir a sua vida.
E graças a Deus o Espírito Santo estava protegendo este apóstolo que trouxe revelações maravilhosas para nós. E essa carta que ele está escrevendo, por esta causa, olha que maravilha, só esse pedacinho aqui já dá para pregar 1 hora, por esta causa. Que causa maravilhosa, de levar a revelação que não só os judeus têm acesso às promessas de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, mas também os gentios. E dá glória a você agora aí, porque você foi alcançado por esta graça. Aleluia! Se não fosse essa graça, meu irmão, aonde que você estaria? Aonde você estaria? Eu tenho certeza que muitos estariam mortos, muitos estariam nos valados, muitos estariam perdidos, mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia, dia maravilhoso. Você lembra o dia que você aceitou a Jesus? Você lembra o dia que a tua mão se levantou e em lágrimas você disse: eu te aceito, Jesus, eu te aceito. E se você está me ouvindo aí, eu não sei, pode ser hoje, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, talvez você está dentro de um carro, talvez você está na UTI, é neste momento, levanta a tua mão e diga: eu te aceito, Jesus, conduz a minha vida, aceita-me, escreve o meu nome no livro da vida. Glória a Deus por isto. E eu só estou no versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá em frente, próximo slide. Que tem bastante slide, o tempo é rápido, né? O mistério oculto no Antigo Testamento. Os nossos patriarcas, os profetas, eles sabiam deste mistério oculto. Eles tinham noção deste mistério, o mistério que nós vamos ver, que é a igreja. Somos nós esse mistério. Eles tinham noção disso? Nós vamos estudar, olha lá. Os gentios, que somos nós também, né? Somos gentios das outras gentes, né? Dos outros povos. Os gentios ignoravam as promessas, ou seja, a ignorância não era porque eles deixavam de conhecer isso, não, é porque ninguém nunca ensinou a eles, ninguém nunca falou sobre isso para eles. E creio eu que ainda há muitos gentios, muitos povos, muita gente na sua casa, muita gente da sua família que não sabe a palavra. Às vezes a gente vem pregar achando que todo mundo sabe a história de Davi. Às vezes a gente vem pregar ou ensinar achando que todo mundo sabe a história de Jesus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim para nós, que nós somos benditos ao ouvir a palavra. Nós vamos receber a palavra. Então alguém tem que falar a palavra, alguém tem que ensinar a palavra. Eu gosto muito, porque no meu tempo de criança, de adolescente, de jovem, os professores contavam as histórias bíblicas, contavam a história de Jonas. Ah, que linda a história de Jonas, como Deus se preocupou com os gentios que estavam ali fora dos caminhos e manda o seu servo lá, o seu servo não quer ir, e acontece tanta coisa, um peixe engole Jonas, leva até a cidade ali próxima, vomita Jonas, Jonas tem que andar até Nínive, chega em Nínive, prega a palavra, as pessoas começam a ver Jonas pregando a palavra para um povo que não é judeu, e daqui a pouco a palavra chega até o rei. E o rei pergunta: quem é este homem? Como ele está vestido? O que ele está pregando? E as pessoas falam: olha, está dizendo que a nossa cidade vai ser destruída. Tudo será destruído. O rei fala: vamos nos arrepender. Vamos todos, animais, crianças, homens, mulheres, todos vamos nos arrepender, vamos jejuar. E o próprio rei coloca a roupa de saco e está ali se humilhando. Mas o próprio Jonas, que era profeta de Deus, que ouvia Deus falar com ele, não tinha noção de que aquelas pessoas não faziam discernimento entre a mão direita e a esquerda. Mais de 600 mil pessoas
entre crianças, mulheres e homens seriam destruídos. Você vê como Deus se importa com a gente? Deus, Ele quer que todos sejam salvos, meus irmãos. Graças a Deus por isso, porque eu e você era para estar condenado. Mas um dia, na cruz do Calvário, Ele estava lá com os braços abertos, crucificado, o seu sangue derramando pela minha vida e pela sua. E nesta manhã dê glória a Deus na sua casa. Interaja comigo aí, escreve aí glória a Deus, escreve aí aleluia. Se você não pode falar, escreva. Se você não pode escrever, pense, mas louve ao Senhor nesta manhã. Querido Deus, muito obrigado. Nós vemos ali então, a dispensação da graça. Graça maravilhosa. Se não fosse essa graça. Graça, um favor imerecido, um favor que eu e você não tínhamos direito a ela, mas ela vem sobre as nossas vidas. E é este tempo iniciado com o sacrifício de Cristo, pelo qual se desfaz a lei dos mandamentos, permitindo-se a todos os homens que tenham restabelecido a amizade com Deus por meio do sangue de Cristo, que foi derramado para a redenção da humanidade. É a graça. Se falar de graça, a gente vai ficar aqui até o primeiro culto da noite. A gente vai pregar sobre a graça. Vamos entrar no segundo culto da noite. Vamos pregar sobre a graça. Vamos entrar na vigília. Vamos pregar sobre a graça. Vamos sair da vigília. Vamos para o trabalho. Vamos falar sobre a graça. Vamos na hora do almoço e nós vamos falar sobre a graça. E se alguém nos perguntar alguma coisa, ainda teremos muito para falar sobre a graça. Graça maravilhosa. Ali eu recortei um pedacinho do texto que fala, a passagem: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Aquela palavra ali circulada em amarelo é a palavra em grego mysterium. Então eu já estou te incentivando a aprender grego, Você percebe que o grego, ele usa algumas letrinhas que você aprendeu até na matemática. Por exemplo, o pi. O pi, você vê ali, tem um pi ali depois da primeira, a primeira palavrinha que aparece, a primeira sílaba, é o pi. E assim por diante. Então você pode fazer uma relação entre o português e o grego e você vai conseguindo aprender, meus irmãos. O que você aprendeu? O que você aprendeu? Eu aprendi a palavra mysteriums, em grego. Vamos lá para o próximo? Ali está, para introduzirmos então essa lição, é importante conceituarmos bem a palavra mistério. Do grego mysterium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Você lembra lá que em Colossenses, o problema em Colossenses era o gnosticismo, Tem uma lição bíblica, depois se você quiser olhar na sua biblioteca, sobre Colossenses. Tem até uma torre assim, Colossenses. Você vai ver lá o problema em Colosso, na cidade de Colossenses, era o misticismo gnóstico, acreditando que Jesus era um aeon, um espírito evoluído, e eles estavam entrando com essas coisas lá. Mas não, Paulo está dizendo assim, não, o mistério foi revelado pelo Espírito Santo. O mistério é a igreja. O mistério são as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador. Este povo zeloso e de boas obras. Esse povo que pode ser lá dos judeus, pode ser africano, pode ser asiático, mas se ele crer e confessar a Jesus, o próprio Jesus vai confessar a ele também, dizendo: vinde benditos no meu nome, possuís por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação dos séculos. Isso é maravilha. Dê glória a Deus aí, dê glória a Deus, porque isso é bênção, é promessa para a minha vida e para a sua vida. Então nós temos ali as revelações que foram dadas aos nossos patriarcas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Vamos lá para Gênesis,
capítulo 12, versículo 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Você achou? Vamos lá. Gênesis, lá no começo da Bíblia, né? O primeiro livro. E diz assim, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, está falando com quem? Os irmãos aqui que estão assistindo a aula, está falando com quem? Abraão. Está falando com ele, ó. Abrão nesse primeiro momento, né? Porque depois foi mudado para Abraão, mas está falando com Abrão. Ó, benditas, em ti serão benditas todas. Está falando que era só judeu? Não, né? Está falando que é todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra seriam benditas a partir de Abraão, escolhido por Deus. Então, nós temos aqui já o primeiro versículo bíblico dizendo que aos patriarcas já estava falando dessa bênção que alcançaria os gentios, que alcançaria todas as pessoas que crescem no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo. Vamos lá para mais um versículo, 22:18 de Gênesis. 22:18. E diz assim, ó: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Abraão já estava recebendo de Deus essas promessas que alcançariam essas famílias, todas as famílias da terra. Vamos ver também Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. Isaías capítulo 11, versículo 10. Que diz assim, ó: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Pendão dos povos, uma promessa que o profeta Isaías está recebendo do próprio Deus e falando a nós e aquelas pessoas que receberam também as profecias. Isaías 54:3, nós temos mais um texto interessante aqui. Isaías 54:3, que diz assim: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Vamos também ver Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Malaquias, capítulo 1, versículo 11. Você vai encontrar na sua Bíblia, procure aí, rapidinho. Malaquias 1 e 11. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Próximo slide ali então. O desconhecimento do mistério. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Este como é um advérbio. Ele é um advérbio. Olha lá, ele indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora foi desvendado pelo Espírito. E ali nós já tínhamos lido, né, que os gentios ignoravam essas promessas e os judeus pensavam que era só para eles. Próximo slide, por gentileza. Então nós temos ali, ó, o mistério e os profetas da antiga aliança, que lemos aqui, né, os textos, Isaías 42, de 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, e ele trará justiça às nações.
Vamos para o próximo. O mistério revelado no Novo Testamento. Estamos então agora já no tópico 2 da nossa lição. O mistério revelado no Novo Testamento. Este mistério, o plano divino que foi oculto, né? Estava oculto quanto à igreja de Cristo, é a ênfase paulina. Então é a ênfase de Paulo nas suas cartas, principalmente na carta aos Efésios, a carta de Éfeso, né, acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Próximo slide, por favor. Nós temos ali então, o apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Está lá no livro de Atos, você vai acompanhar. O apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina, e não por sabedoria humana. Por muitas vezes Paulo coloca todo o aprendizado que ele teve das leis, da história judaica, como esterco, sabe? Como algo que não servia para muita coisa. Ele coloca ali, estrume. Porque tudo que ele recebeu, meus irmãos, ele recebeu de uma forma maravilhosa, de uma forma revelada. Quando Ananias é chamado para orar por ele lá naquela casa, ele estava cego. Não só cego no seu corpo físico, mas ele estava cego do entendimento sobre o que Cristo queria fazer com ele. Paulo, dura coisas é para ti recalcitrares, né? Ir para trás, querer voltar para trás, né? Era dura coisa para Paulo. Então, o Espírito Santo fala para Ananias, vai lá na casa, né? Ora por ele. E quando Ananias ora por Paulo, aquelas escamas caem dos olhos de Paulo, e Paulo é batizado. Paulo, dali, ele sai para querer fazer a diferença. Paulo sai para pregar o evangelho. E Deus chama Paulo de uma forma maravilhosa, porque lá na cidade de Antioquia, Deus levanta uma igreja poderosa, uma igreja cheia de dons, uma igreja que estava ali cheia do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, olhando para aquela igreja, fala assim: apartai-me para a obra Paulo e Barnabé. E eles começam a fazer as viagens missionárias, e ele começa a ver que ele foi chamado para levar aos gentios a palavra de Deus. Você lembra aquele sonho que ele teve com aquele homem que estava lá de pé dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda? Quem sabe nessa manhã você tem pessoas que estão na Macedônia da sua vida. Quem sabe nessa manhã essa pessoa está falando: atravessa, vem me trazer a palavra, vem me ensinar alguma coisa, ore por mim. E Paulo não teve dúvidas, nós vamos. E quando eles chegam na primeira cidade, que é a cidade de Filipos, já ele vê que as pessoas estão contrárias a receber, mas ele também vê que tem pessoas que querem receber. Lídia, aquela menina que era possuída, que trazia recursos para os seus donos, ali começa a formar a igreja, na casa de Lídia, com as pessoas que começam a ouvir o evangelho. Paulo é preso, é espancado com varas. Está lá ele, Silas, está lá todo marcado, todo doído, mas por volta da meia-noite, eles cantam, eles se alegram na presença de Deus. Eu sei que você está triste de não poder estar aqui, você que tem a idade de acima de 60 anos, e talvez você tenha chorado esses dias: a igreja vai se abrir novamente, mas eu não posso, eu não vou poder estar lá com os meus irmãos, eu não vou poder abraçá-los. Deixa eu te falar uma coisa: durante os dias que nós fizemos ali a Santa Ceia, eu vi nos olhos desses irmãos,
Eu vi o quanto eles respeitam. Eu vi o quanto eles zelam. Eu vi o cuidado que eles têm ao pegar no pão, ao pegar o cálice. Que isso seja manifestado a nós, jovens, homens e mulheres, o que estes anciãos têm ensinado para nós no seu olhar, no seu jeito de servir ao Deus que ele crê. E que nós possamos olhar para eles e dizer: aí vai um servo do Senhor, aí vai uma serva do Senhor, e que nós não venhamos a esquecer de nenhum deles. E logo, logo, você estará aqui, e logo, logo você vai dizer: aleluia, glória a Deus. E se você não pode dizer nesta casa agora, nessa manhã, você pode escrever: glória a Deus, santo é o Senhor, justo, maravilhoso, digno de todas as coisas, digno de honra, de glória, de majestade. Você pode falar isso? Ele é digno de receber o seu louvor. Essa máscara não te impede de glorificar e dizer: santo é o Senhor. Essa máscara não vai fazer você parar de dar glória a Deus, não vai cessar a sua língua estranha, porque nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Aleluia, glória a Deus. Você pode adorar a Deus na sua casa, pode adorar a Deus aqui, e vai ser glória. Eu estou com um sentimento maravilhoso sobre esse culto de hoje à noite. Eu não sei você, mas se você que vai estar aqui já venha com sentimento de adoração, de glorificação, de chegar aqui e fazer o seu melhor. Você que não vai poder vir, você vai falar assim: eu vou estar lá pela mídia. Glória a Deus pela vida do Gabriel, glória a Deus pela vida dos irmãos que estão ali fazendo essa transmissão chegar a mim. Dê glória a Deus, não perca a oportunidade que o Espírito Santo tem muito para te dar hoje. Receba aí, receba a cura, receba a alegria, receba, tira essa tristeza, Senhor, em nome de Jesus. Tira essa tristeza deste coração, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Aleluia. O mistério oculto revelado. Então o mistério foi revelado. Uma nova humanidade formada pela união de judeus e gentios. Mas é possível? Os judeus, com todas as suas crenças, a sua cultura, eles compreendem que o Messias é Jesus Cristo. Nós vamos olhar pela história que os judeus, eles entendem que Jesus foi um profeta que passou ali. Foi um profeta que passou. Mas não entendem que aquele homem, o Filho do homem, é Jesus, que nós cremos como Senhor. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Eles não entendem dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que um dia a igreja será arrebatada. Quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja são as pessoas que aceitaram a Jesus, aceitaram o seu sacrifício na cruz do Calvário. Este povo será levado num abrir e piscar de olhos. Primeiro, aqueles que morreram antes de nós, aqueles que morreram serão arrebatados, e serão colocados nas alturas, nas nuvens, e nós logo em seguida se juntaremos a eles e seremos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Este povo vai voltar com Jesus para lá na grande tribulação. Nós viremos como igreja junto com Jesus, o nosso Salvador, e nós viremos, e a nação de Israel verá, e eles falarão: nós agora cremos que o Messias é Jesus. E nós cremos nisso. É a mensagem que nós pregamos, a mensagem do Novo Testamento. Eles não utilizam o Novo Testamento, eles utilizam a Torá, os escritos dos profetas, mas o Novo Testamento nos foi dado e nós tomamos posse.
Nós tomamos posse, somos co-herdeiros. Sabia, meu irmão, que você é co-herdeiro? Você é co-herdeiro, você tem os mesmos direitos. Você tem direitos que são seus, e que você não deve abrir mão jamais desses direitos. Direito de ser chamado filho de Deus, direito das riquezas celestiais, vai ser uma bênção. Olha, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Ninguém. Em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Todos, aqueles que crerem. O povo zeloso e de boas obras é o povo que crê em Jesus Cristo. O povo que vai subir é o povo que aceitou a Jesus Cristo. Como é que Paulo diz ao carcereiro? Crê tu, e serás salvos tu e a tua casa. Então, se você crer em Jesus Cristo, a bênção também atenderá a sua família, porque você vai ser vaso lá para pregar a palavra, para ensinar, e vai ser glória. 3.1, as riquezas insondáveis de Cristo. Que promessas são essas? Que riquezas são essas que nós temos direito? O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Vamos ler de novo lá o 3 e 8. Diz assim, 3 e 8. A mim, o mínimo de todos os santos. Você vê como Paulo, ele era uma pessoa humilde. Paulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para um ministério apostólico. Mas em todas as cartas ele coloca assim: a mim, o mínimo, o menor, de todos os santos, me foi dada esta graça. Ele entendia que para ele era uma graça, era algo imerecido, ensinar a palavra de Deus. Imagina você tendo o ensino da palavra de Deus pelo próprio Paulo. Que maravilha, né? Lembra daqueles discípulos que estavam lá? E Paulo chega e pergunta para eles: em que batismo vós fostes batizados? Aí os discípulos dizem assim: no batismo de João. E Paulo pergunta assim: já ouvistes falar sobre o Espírito Santo? Eles falam: nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Olha que oportunidade que Paulo estava tendo ali. A graça estava na mão dele, a graça estava no coração, a graça estava na mente. Eu vou anunciar o Evangelho, eu vou anunciar o poder de Deus, eu vou anunciar que agora o Espírito Santo é derramado a todos nós. E ele começa a falar, sabe o que é que acontece? Aqueles homens começam a receber o batismo e falar em novas línguas, como você e eu recebemos. Então não deixe que essa máscara impeça de você falar em línguas estranhas. Não deixe, não permita, são direitos que você tem. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós teremos a mente de Cristo. Quando nós formos arrebatados, nós vamos poder entender todas as coisas. Aquilo que você não consegue compreender agora, as riquezas que estão guardadas, reveladas. A palavra de Deus, ela vai mostrar algumas coisas para nós. As ruas que você vai pisar são de ouro. Ouro é a coisa mais preciosa aqui na terra. O profeta teve que dizer, a coisa mais preciosa que você vai ter, que você tem aqui na terra, vai ser usada para você pisar lá no céu. Então, rua de ouro, sabe? Outra coisa, o teu choro, a tua lágrima, ela será enxugada. Nunca mais a morte terá poder sobre a sua vida. Nunca mais você vai ter perdas, nunca mais você vai ter velórios para ir, porque o próprio Deus, Ele é a vida, o Jesus Cristo é a vida,
Ah, que bênção as riquezas maravilhosas que teremos direito. Aleluia. O eterno propósito em Cristo. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E foi no tempo da plenitude, né? Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Alguns historiadores dizem assim que as estradas construídas pelo Império Romano datam do momento ali, né, as melhores estradas, as rotas comerciais estavam todas já feitas, realizadas. Ou seja, a palavra de Deus precisava chegar em Jerusalém. Ali de Jerusalém ela precisava sair de Jerusalém e ser pregada até os confins da terra. Sabe o que acontece? Depois que Jesus é assunto ao céu, que ele sobe ao céu, ele diz para os seus discípulos, os seus apóstolos: ó, fiquem em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos, o Espírito Santo descerá sobre vocês, e vocês vão pregar com autoridade a palavra de Deus. Eles ficam lá, mais de 500 ouviram essa palavra. Sabe quantos que receberam esse mistério do Espírito Santo? Quase 120, lá no cenáculo. Mas depois que eles receberam, depois que teve lá aquele momento do Pentecostes, da festa do Pentecostes, o que a igreja fez? Ficou em Jerusalém. Ficou. Permaneceu. Aí Deus tem que mandar algum rei fazer alguma coisa, usar ali as situações para que haja uma perseguição. Estevão é morto, as pessoas são perseguidas, tem que sair dali. Daqui a pouco Felipe está pregando em Samaria, Samaria recebe a palavra de Deus, está incendiada pelo poder da palavra de Deus. Chamam Pedro e João naquele lugar, eles oram para aquelas pessoas, elas recebem o batismo com o Espírito Santo. Da mesma forma como Pedro foi lá na casa de Cornélio, estava pregando, falando de Jesus, e aquele povo recebeu o Espírito Santo e falava em novas línguas. Aí Pedro compreende que a graça é para todos. Pedro compreende que aquilo é para todo mundo, não é apenas para judeus, mas para todos aqueles conforme crerem em Jesus Cristo. Então nós podemos ver que desde o princípio dos tempos, o Criador, ele manteve este mistério para a plenitude do tempo. Jesus nasce, Jesus cresce, no momento em que havia possibilidade dessas pessoas chegarem até os confins da terra. E graças a Deus que um dia, 2 missionários estão em oração e eles querem saber para onde eles devem ir. Onde iremos? Para onde o Espírito quer que a gente vá? E eles apontam, e eles oram, e eles apontam o mapa, e o Espírito Santo mostra para eles: Pará. Pará? Pará. A história diz que eles chegaram com nenhum centavo no bolso, porque o que eles tinham, eles gastaram na passagem, gastaram na sua alimentação. A história vai dizer que eles se alimentavam das mangas, porque tem mangueiras, Eles se alimentavam das mangas. A história vai dizer que eles pediram auxílio a uma igreja que já estava instituída no Pará. A história vai dizer que eles começam a trazer aquilo que eles receberam lá no avivamento da Azusa. O Espírito descer de uma forma maravilhosa. A história vai dizer que eles começam a ter cultos conforme nós estamos tendo aqui, com poucas pessoas, mas à medida que eles iam pregando a palavra de Deus, as pessoas iam aceitando, iam falando em línguas estranhas, iam glorificando, e de repente isso incomoda a liderança daquela igreja que estava instituída aqui. E eles têm que ir para outro lugar. Só que os dois não tinham dinheiro. Aí um tem que trabalhar e o outro tem que estudar a Bíblia para pregar à noite, no culto. Eles combinam isso. Um vai trabalhar, eu vou trabalhar enquanto você vai pregar. Daniel Berg, Gunnar Wingren trazem a palavra, começam a pregar. O evangelho vem lá do Pará. Olha, pega o mapa do Brasil. Imagina o mapa do Brasil. Agora o evangelho sendo derramado.
Vem derramando. Vai para Rio de Janeiro, vai para Mato Grosso, vai ali para Minas, vai para São Paulo. Vai dando glória. Está chegando no Paraná, está chegando Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E nós recebemos o Evangelho. Não é motivo de você glorificar? Aleluia. Próximo slide. Nós estamos finalizando. O mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, meus irmãos. Alguns acham que o plano da salvação foi estabelecido depois que quando Eva pecou, que o diabo saiu na frente de Deus. Não se esqueça que Lúcifer era um anjo. Lúcifer é criatura de Deus. Deus criou esse anjo. É uma criatura. Deus não foi pego assim, sem saber o que fazer. Eu brinco sempre nas aulas, né, que alguns pensam que Deus é um velhinho que está lá de bengalinha olhando para um painel gigante. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nessa pandemia? Deus não é assim, não. Deus, ele é atemporal. Ele é atemporal, meus irmãos. Deus, ele sabe o passado, o presente, o futuro, tudo isso para Ele. O mundo, tudo que Ele criou, a terra, é o escabeiro, é onde Ele encosta o seu pé para descansar. Então, assim, o nosso Deus não foi pego de surpresa. O nosso Deus, o plano já foi pré-estabelecido antes da fundação do mundo. Cristo já sabia que ia ter que morrer na cruz do Calvário. Cristo já sabia que ia ter que vir por mim e por você. E em hipótese alguma Ele disse, não irei. Pelo contrário, no momento que Ele estava ali no Getsemane, que Ele está com o seu joelho dobrado, lágrimas, suor de sangue estão caindo do seu corpo físico. E Ele pergunta, Pai, é possível? Afasta esse cálice de mim. Há um silêncio. Há um silêncio. Porque não havia outra forma. O Deus, o seu Jesus, tinha que vir, tinha que morrer, tinha que sofrer. Mas uma coisa eu te digo, ao terceiro dia, glória a Deus, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glória a Deus. Lembra lá dos discípulos que estavam indo para Emaús, que eles estavam andando e dizendo assim, mas esse Jesus não era o Messias, ele já é terceiro dia. As mulheres falaram que ele ressuscitou, mas será que é verdade? Estavam desanimados, indo para Emaús. De repente um andarilho, né? Um andarilho chega e pergunta para eles, do que falais? Do que estão conversando vocês? E eles falam, mas será que somos os únicos que sabemos do que aconteceu em Jerusalém? Você não está ciente do que aconteceu? O Jesus, o Messias, eles crucificaram, eles mataram. Sabe o que Jesus vai falando para eles ali? Nécios, né? Ignorantes. Era necessário que ele padecesse. Olha lá, Moisés falou sobre ele. Olha ali, Zacarias. Olha ali, e foi ensinando. E você sabe que quando você está viajando com alguém que conversa gostoso, você nem vê, né, passar, né? De repente é 700, 800 quilômetros, né? Nosso professor Cláudio, que viajava bastante, né? Conversando com a irmã Débora lá no caminhão, né? Aquelas estradas longas, né? Passava, né? A hora, os dias, né? Mas eles estão conversando, e daqui a pouco estão chegando em Emaús, e aí os discípulos olham, olha, já se faz tarde, já está anoitecendo, fica com a gente, posa aí. Aí Jesus, eles não sabiam que era Jesus, entra. Era costume naquela época de quem era dono da casa fazer a bênção sobre o alimento. E de repente Jesus pega o pão, levanta e abençoa. E quando eles veem Jesus abençoando e dando o pão para eles, eles lembram do quê? Da Santa Ceia. É Jesus. E quando eles lembram que é Jesus, ele desaparece.
E eles olham um para o outro, não aquecia, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava, e eles voltam correndo. Quando eles estão para falar com os discípulos, Jesus entra e diz: a paz seja com todos. Esse é o Jesus da paz. Esse é o Jesus que traz a paz em momento de pandemia, em momento de tribulação. É a paz que Jesus traz na sua vida e na minha vida. E Jesus está dizendo nessa manhã: vai passar, vai passar. Faça a sua parte, passe álcool em gel, use as máscaras, mantenha o distanciamento, mas não deixe de dar glória a Deus, não deixe de dar aleluia, porque você manda glória a Deus, você manda aleluia, e o próprio Deus vai abençoando, vai abençoando, vai abençoando a nossa nação. Eu queria sugerir a você um livro, para que você possa também evangelizar. O livro é O Peregrino. E nessa passagem ali, da página 26 do livro O Peregrino Ilustrado, ali você vai ter duas figuras: a figura do cristão e da figura do volúvel. Em algumas traduções é o flexível, né? Aquele que, né, é volúvel, qualquer coisa desanima ele. Aí o volúvel pergunta para o cristão assim: mas eu posso crer nesse livro que você está lendo? Aí o cristão fala assim: a palavra do livro, as palavras do livro foram escritas por alguém que não pode mentir. Há um reino eterno, onde a morte não pode penetrar e onde viveremos para sempre. Ganharemos coroas de glória e vestes que nos farão brilhar como o sol. Naquele lugar não há tristeza nem choro. O Senhor daquela terra enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Nossos companheiros serão criaturas celestes, cujo brilho nos ofuscará os olhos. E também milhares e dezenas de milhares que foram para lá antes de nós. Todos são puros de coração, amorosos e santos. Muitos dos santos daquele reino sofreram nas mãos do mundo por amar o Senhor e obedecer-lhe. Alguns foram cortados em pedaços, outros queimados no fogo, alguns afogados e outros devorados por feras. Agora, no entanto, estão todos vestidos de imortalidade. Essas são as bênçãos que nós, como cristãos, devemos ensinar às pessoas. E este livro é um clássico, O Peregrino. Então, se você puder, aprenda e compartilhe com as pessoas. Próximo slide e a nossa conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, cabe a nós, como igreja, agora, levar este mistério, falar das bênçãos e das promessas que cada um terá ao aceitar Jesus Cristo. Eu encerro aqui a minha participação. Deus abençoe a sua vida. Passo a palavra aqui ao nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Escola Bíblica abençoada nessa manhã. Queremos louvar a Deus pela vida do presbítero Villard, por estar conosco. Eu quero aproveitar que você ainda está online, irmão Gabriel, para que os irmãos em casa tenham mais segurança, para que os irmãos em casa sintam que nós estamos cuidando certinho. Depois nós vamos estar gravando um vídeo também, mostrando exatamente a nova estrutura da nossa igreja. Você pode virar essa câmera, por favor, pegando os irmãos e como está distribuídas as nossas cadeiras nessa manhã. Olha aí, irmãos, você vai ver que realmente o espaçamento ficou bem largo aqui. Nós conseguimos organizar de forma que caiba 80 pessoas aqui dentro da igreja. Então, serão apenas 80 pessoas que vai caber aqui dentro da igreja. Mas já é um número muito bom para quem não podia receber ninguém até então, não é verdade? Aqui no coral nós não tiramos as cadeiras, mas não quer dizer que serão utilizadas.
As cadeiras que serão utilizadas, elas estão marcadas. Se olharmos aqui, ó, tem as marcas a quais as cadeiras serão utilizadas. Por que nós não retiramos? Porque se nós deixarmos sem as cadeiras, como a filmadora está um pouco lá atrás e ela puxa a imagem, dá a impressão que fica muito junto. Então as cadeiras é mais para demonstrar que realmente nós estamos cumprindo com o distanciamento necessário. Então essas cadeiras aqui não sairão, mas não quer dizer que serão utilizadas. As que serão utilizadas serão tão somente as que estão com a marcação, e você verá debaixo da cadeira as marcações. Então, irmãos, nós estamos agradecidos a Deus e os nossos corações muito alegres, porque já podemos receber vocês aqui na igreja. Eu sei que hoje de manhã, por ser a primeira escola bíblica presencial, os irmãos ficaram um pouco com medo e não vieram. Mas pode vir, irmãos. Cabemos aqui na igreja 80 pessoas. Se não der ali, de manhã na escola dominical, podemos usar aqui, entendeu? Então nós temos espaço. À noite, esse lugar é exclusivo para o Coral Pilares. Mas durante a escola dominical, você pode vir, que vai ter lugar para você sentar e aprender essa palavra tão maravilhosa que foi ministrada nessa manhã. Todos os domingos nós temos professores aqui capacitados por Deus para ministrar uma aula abençoada, qual foi essa nesta manhã. Nós queremos nessa manhã encerrar esse culto dizendo a você que às 18 horas em ponto nós teremos o nosso primeiro culto hoje. Das 18 às 19 horas, o primeiro culto. Nesse período entre as 19 e as 19h30, nós vamos higienizar todas essas cadeiras que serão utilizadas, para as 19h30 recebermos os nossos irmãos também para o segundo culto, que encerrará às 20h30. Que Deus te abençoe. Na sequência nós vamos distribuir aí no grupo um vídeo dizendo exatamente como deve proceder a partir do momento que você desce do seu carro. Todos que vierem à igreja, obrigatoriamente de máscara, tá, irmão? Senão não poderão entrar. Crianças até 12 anos também não poderão participar do culto. E irmãos acima dos 60 anos também é uma recomendação que não devem nem sair das suas casas, né? Então, se nós permitir entrar aqui no templo para cultuar conosco e vir a fiscalização, o pastor responde criminalmente por isso. Então, nós pedimos a compreensão dos irmãos para que não venha acima dos 60 anos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos encerrar essa live agradecendo a Deus nessa manhã pela vida de cada um que cultuou a Deus conosco, aprendeu a palavra de Deus aí no seu lar, e os que estiveram aqui nessa manhã também agradecendo a equipe de mídia, aos nossos professores e a coordenação da Escola Bíblica Dominical. Coloque-se de pé, por favor, irmãos. Agora nós podemos dizer, né? Coloque-se de pé, por favor, meus irmãos, que agora nós podemos receber a amada igreja do Senhor. Eita, coisa boa, irmãos. O coração da gente parece que vai sair do peito, irmão Luciano, de tanta alegria. Porque é tão triste, irmãos, ver essa igreja vazia. Eita, como dói, irmãos. Mas quando a gente sabe que pode receber os irmãos, o coração da gente parece que vai sair de dentro para fora, de tão gostoso. Irmãos, um pastor sem ovelha, ele não é pastor. Tudo bem, pastor, o senhor tem visitado, tem ido nos lares, tem, irmão, mas a gente quer ver a igreja cheia. A gente quer ver os irmãos adorando a Deus, em comunhão uns com os outros. É claro que nós não vamos poder se abraçar nesse momento, mas só de estarmos aqui adorando a Deus e sentir o calor humano e a glorificação ao nosso Deus através da minha e da sua vida, já alegra o nosso coração. E eu tenho uma notícia boa para dizer para vocês. Essa pandemia teve dia para começar, Village, mas tem dia para terminar também. E logo, logo vai terminar em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos por esse dia, ó Pai, que para nós, ó Pai, é como se pudéssemos nessa manhã, Senhor, sentir a Ti de perto, dizendo para nós, está comigo e eu estou contigo. Deus, nós poderemos hoje cultuar a Ti com alegria. Então, Senhor, prepara os nossos corações para esse culto da noite. Prepara o coração do nosso irmão que virá aqui. Ó Pai, que eu tenho certeza que nesse dia nós sairemos daqui, ó Pai, tomados pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê uma continuação de semana abençoada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e
Amém. Para você que está aqui, nós vamos ter uma continuaçãozinha rapidinha. Para os irmãos que estão em casa, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo reine em sua vida. E juntos dizemos, amém. Que Deus abençoe. Jesus, irmão Gabriel, pode cortar a live, por favor.